Numa noite fria de São Paulo, Júlia, uma milionária que tinha tudo, menos paz interior, ouviu um som suave no portão de sua mansão. Com o coração acelerado, ela se aproximou, hesitante. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mendiga encolhida, tremendo sob o manto desgastado, com olhos que carregavam a dor de um mundo esquecido. Sem pensar duas vezes, Júlia decidiu agir, convidando a mulher para entrar. Um impulso de bondade que mudaria suas vidas para sempre. Mas quem seria aquela mulher realmente? Ela nunca poderia imaginar. Se você ama histórias que tocam o coração, inscreva-se no Histórias de Ternura. Junte-se à nossa família e viva momentos de emoção e esperança toda semana. Júlia era uma mulher de negócios de sucesso, bem-sucedida em todos os aspectos da vida, mas ainda assim sentia um vazio profundo. Sua mansão, repleta de luxo e arte, era um reflexo de sua carreira brilhante. No entanto, as festas extravagantes e os sorrisos falsos não conseguiam preencher a falta de amor e conexão que ela sentia. Em sua rotina repleta de compromissos e reuniões, a solidão se tornara sua única companheira. Numa noite particularmente triste, sentada em uma das poltronas do salão, ela refletia sobre quantas conquistas valeriam a pena sem alguém ao seu lado para compartilhar. Enquanto o vento da noite soprava lá fora, algo no portão chamou sua atenção. Ao abrir o portão, aquilo que encontrou era inimaginável. Uma mulher em estado de vulnerabilidade, com roupas esfarrapadas e um olhar que parecia contar 1 milhão de histórias não ditas. A presença da mendiga fez o coração de Júlia se apertar. Ela sentiu um impulso irresistível de ajudar, uma parte dela que sempre desejou fazer a diferença na vida de alguém. E foi assim que aquele encontro inesperado mudou o rumo de sua história. Mas algo no olhar da mendiga a fez hesitar. O que estaria oculto atrás daquela expressão tão marcada pelo sofrimento? Sem hesitar, Júlia convidou a mendiga para entrar e lhe ofereceu um cobertor. O ar acolhedor da mansão contrastava profundamente com o frio que Ana, a mendiga, havia sentido nas ruas. Quando Ana hesitava, observando os luxos ao seu redor, Júlia percebeu uma faísca de desconfiança em seus olhos. Sabia que a mulher não estava acostumada àquelas roupas finas e ao calor do conforto. "Meu nome é Júlia", disse ela, sorrindo de forma amigável. "O que você precisa? Como posso ajudar?" A resposta de Ana foi tímida, quase um sussurro. Só quero me aquecer." Enquanto isso, Júlia notou um colar de contas que Ana escondia sob suas roupas. Era uma peça simples, mas havia algo especial sobre ele que fez Júlia sentir uma conexão quase imediata. No fundo, o que será que houve com essa mulher? Pensou. Após um breve silêncio, Júlia decidiu agir. Ao oferecer a Ana comida e uma cama para passar a noite, ela começou a se sentir mais confiante, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas o desconforto ainda pairava, e algo parecia não se encaixar. O que aquele objeto escondia? Nos dias que se seguiram, Ana se instalou na mansão, mas a desconfiança ainda pairava no ar. Os empregados observavam e sussurravam entre si. Enquanto Júlia tentava criar uma atmosfera acolhedora, a diferença de mundos entre elas era evidente. Ana enfrentava olhares críticos e palavras murmuradas, enquanto introduzia lentamente sua verdadeira história. O sentimento de serem de mundos opostos tornava-se cada vez mais palpável. Foi em uma conversa casual que Ana mencionou algo que mexeu com o íntimo de Júlia, uma frase que ecoaria em sua mente para sempre. Às vezes, a vida nos tira o que mais amamos, mas nunca podemos perder a esperança. Aquilo deixou Júlia em estado de alerta, pois parecia mais do que um simples comentário. Ana sabia mais do que estava deixando transparecer. Ao olharem juntas para um álbum de fotos na sala, Ana comentou sobre uma pessoa que se assemelhava a alguém próximo de Júlia. O que aquela descoberta poderia significar? Um detalhe a deixou sem palavras. As tensões aumentavam, e o ambiente na mansão tornava-se cada vez mais insustentável. Jorge, o chefe de segurança, começou a desconfiar da presença de Ana. Ele se mostrava cético e, em conversas com os outros empregados, insinuações de que Ana poderia não ser confiável começavam a circular.
A cada dia que passava, a situação só piorava. Júlia sentia que estava se metendo em uma grande confusão, mas algo dentro dela a dizia que deveria continuar ajudando Ana. Certa noite, enquanto estavam no jardim, Ana olhou para um quadro pendurado na parede da sala e ficou paralisada. O que era apenas uma pintura para Júlia, agora parecia enviar ondas de reconhecimento a Ana. Essa imagem... Eu conheço alguém que se parece com essa mulher, disse Ana, a voz trêmula. E isso me lembra de algo que perdi. O rosto de Júlia ficou sério. O que Ana estava tentando dizer? E quem era a mulher na pintura? Uma possibilidade aterrorizante começou a se formar em sua mente. As tensões chegaram ao auge quando Jorge confrontou Ana numa reunião tensa. Sinto que você não pertence aqui. E não podemos confiar em você. As palavras de Jorge ecoaram pesadas pelo ambiente. O desconforto era palpável. E Ana, com lágrimas nos olhos, já não sabia mais como explicar sua presença ali. As fraquezas estavam à flor da pele. E Júlia, sentindo-se pressionada, pediu que Ana se retirasse da sala. Ninguém esperava o que viria depois. Ana foi para seu quarto, devastada. O medo do futuro e da rejeição tornava-se opressivo. Assim que Júlia ficou sozinha, sentiu uma onda de tristeza inundar seu coração. Ao perceber que estava prestes a perder alguém que havia se tornado tão importante, decidiu que deveria confrontar Ana para entender melhor a situação. Eu sinto muito pela maneira como Jorge a tratou, disse Júlia com a voz cheia de empatia. Eu quero ouvir sua história. O que está acontecendo? O que você está escondendo? Ana hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Júlia fez com que se sentisse segura o suficiente para abrir seu coração. Júlia, eu venho de uma vida que poderia ter sido diferente. Perdi a minha família e não tive escolha senão viver na rua. Este colar que estou usando, ele pertence à minha mãe. Ela me dizia sempre que a família é tudo o que temos. Ao escutar isso, Júlia sentiu um nó na garganta. O que Ana contava parecia tão familiar. O sentimento de uma ligação perdida começava a reverberar em seu âmago. Mas enquanto tentavam construir uma ponte, Ana foi acusada de novo, desta vez por roubo. Jorge trouxe à tona um fato que deixou as duas em choque. Você realmente é quem diz ser Ana. As palavras cortaram como uma faca. Júlia, por outro lado, estava furiosa. Como você se atreve a acusá-la sem provas? Essa confrontação a levou a questionar se deveria confiar ou não, e ao mesmo tempo, por muito que quisesse acreditar, Ana parecia estar cada vez mais longe da verdade. A situação estava se agravando, e meias verdades pairavam no ar. Enquanto se sentiam acuadas, Ana decidiu revelar mais do seu passado. Eu sou alguém que teve uma vida confortável, Júlia. Eu tinha um emprego, uma casa, uma família, até perder tudo. Minhas decisões erradas me levaram para a rua, mas eu não posso voltar a ser quem eu era. O desespero na voz dela fez com que Júlia sentisse um peso em seu peito. A cada revelação, Júlia se perguntava se Ana poderia realmente ser alguém importante em sua própria história. Ela começou a investigar, pesquisando informações sobre Ana e seu passado. Somente algumas semanas depois, Júlia sentiu que estava caindo em um abismo, sem garantia alguma de que tudo aquilo terminaria bem. Uma noite, enquanto examinava documentos em casa, Júlia encontrou uma foto antiga que a deixou sem palavras. Era Ana, mais jovem. O olhar nos olhos dela era tão familiar. Seu coração disparou. A peça estava se encaixando, mas ainda havia um caminho nebuloso pela frente. Em um momento de fúria, Jorge confrontou Júlia, afirmando que Ana não era digna de permanecer sob seu teto. Isso a fez questionar tudo. As inseguranças que sentia antes começaram a se intensificar. Após uma conversa difícil com Jorge, Júlia decidiu que precisava reunir mais evidências sobre Ana, mesmo que para isso tivesse que se arriscar. Sua vida estava em risco e sua história não poderia acabar ali. Ao invés de se deixar intimidar, Júlia decidiu que deveria agir. Em uma sexta-feira à noite,
Quando o clima estava tenso, ela buscou Ana no quarto e deu um passo adiante. Ana, preciso saber verdadeiramente quem você é. O que aconteceu na sua vida? A sua história importa para mim. Ana, visivelmente emocionada, hesitou, mas finalmente começou a contar. A vida me levou por caminhos que eu nunca imaginei. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou uma mulher que perdeu sua família de uma maneira devastadora. Conforme as palavras saíam de sua boca, Ana revelou detalhes do seu passado, seu nome verdadeiro, algumas lembranças de sua infância e uma família que ela havia perdido devido a um triste mal-entendido. O olhar de Júlia ficou fixo em Ana, enquanto a realidade se tornava mais clara. Ana, suas lembranças, elas parecem tão familiares. Você conhece alguém que viveu aqui, não é? Sim, acredito que sim, respondeu Ana, com uma voz trêmula. Havia uma mulher que me amava muito e que um dia se foi, me deixando sozinha neste mundo brutal. O coração de Júlia sentia um aperto. Como poderia alguém tão próximo dela ter sofrido tanto? Mas a conversa tomou outro rumo quando Ana, com um olhar intenso, disse: Você pode precisar me aceitar, mas eu sou alguém que ainda pode mudar o seu destino. O clima na casa estava mais tenso do que nunca, e tudo parecia estar prestes a mudar. Diante de todas as revelações, Júlia decidiu que tinha que agir. Se a vida de Ana de fato estava conectada à sua, talvez elas fossem mais do que apenas estranhas. Talvez fossem duas almas que passaram por dificuldades e buscavam encontrar um lar. Nesse momento decisivo, Júlia chamou Jorge e organizou uma conversa. Jorge, você está se opondo a algo que não compreende. Ana é mais do que parece. Ele tentou argumentar, mas as palavras de Júlia foram firmes. Ela precisa de nossa ajuda, não de desconfiança. As tensões entre eles estavam altas, mas algo começou a mudar no ar, uma leve sensação de esperança. Conforme os dias foram passando, Ana começou a entrar na rotina da casa de forma mais integrada. Júlia decidiu introduzir Ana aos seus círculos sociais mais próximos, levando-a a um pequeno jantar. As pessoas estavam curiosas, e Ana sentia um misto de nervosismo e expectativa. Durante a refeição, Ana fez um discurso que deixou todos emocionados. A vida me ensinou a lutar por cada dia, por cada sorriso. E você, Júlia, me deu uma nova chance. Uma onda de aplausos e sorrisos envolveu a sala. Mas, à medida que a conversa se desenrolava, Ana sentiu um impulso de se abrir ainda mais e revelou que estava em busca de sua irmã, que desaparecera junto com o peso de suas responsabilidades. Júlia percebeu que sua situação era muito mais delicada do que imaginavam. O que estava em jogo era muito maior do que um simples ato de bondade. Porém, enquanto celebravam pequenos avanços, Jorge continuava a questionar as verdadeiras intenções de Ana. Um confronto se aproximava, e ambos precisavam enfrentar o que estava para acontecer. A verdade estava prestes a se revelar, desnudando opiniões e sentimentos que poderiam marcar o início de um novo capítulo, ou o fim de tudo. No entanto, as perguntas que permaneciam em suas mentes eram: Ana, você encontrará sua irmã? E o que essa busca revelará sobre você e sobre mim? Assim, ao se aproximar do clímax da história, Júlia, Ana e Jorge estavam prestes a se deparar com verdades que poderiam mudar as vidas deles para sempre. As camadas do passado se desprenderam como pétalas de flores. Todas as histórias que tinham sido enterradas estavam prestes a emergir com ferocidade. O que mais poderia acontecer? As próximas horas seriam cruciais, e cada respiração poderia decidir os destinos entrelaçados de duas vidas que nunca antes tinham imaginado que estavam tão próximas uma da outra. Os dias deram lugar às noites, e a tensão crescia. Ana e Júlia, agora em uma união forçada pela necessidade de provar um ao outro que a confiança era possível, decidiram partir em uma jornada em busca da irmã perdida de Ana. Sem saber o que esperar, saíram para desvendar segredos que estavam enterrados por tanto tempo. O caminho se mostrou desafiador. Enquanto procuravam pistas, assistiam o dia a dia das ruas e das pessoas que, como Ana, lutavam por sobreviver. Cada rosto refletia histórias de dor e esperança,
e Júlia viu a vida de uma maneira que nunca tinha percebido antes. Enquanto caminhavam, Ana começou a se abrir mais sobre sua história, e Júlia percebeu que cada momento que passavam juntas a aproximava não apenas da verdade, mas de um novo entendimento sobre o que realmente importava. Uma tarde, enquanto exploravam um dos bairros onde Ana acreditava que sua irmã poderia estar, avistaram uma figura familiar em meio à multidão. O coração de Ana acelerou. "É ela! É a Luana!" exclamou, apontando para uma jovem que vendia flores em uma barraca. A emoção tomou conta do momento enquanto Ana corria em direção à mulher, e Júlia, com o coração na boca, seguia-a. As duas se encontraram sob um céu azul intenso, e lágrimas irromperam enquanto Ana abraçava Luana, que parecia tão confusa quanto emocionada. "Ana, você está viva", disse Luana, enquanto as duas se apertavam. Júlia observava, tocada pela cena, uma mistura de alegria e realização preenchendo seu coração. "Eu procurei por você. Achei que nunca mais te veria", disse Luana, ainda agitada. Ana, entre sorrisos e lágrimas, revelou a dor que havia sentido ao longo dos anos e como a perda de sua irmã havia sido um golpe devastador em sua vida. Mais do que um reencontro, aquele momento era o símbolo de uma vida que poderia renascer. No entanto, enquanto celebravam aquele reencontro, Jorge, que havia seguido as duas à distância, aproveitou a oportunidade para confrontar Ana mais uma vez. "Você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que tudo esteja bem. Você cometeu erros que não podem ser apagados." O clima mudou instantaneamente. A alegria foi substituída por insegurança. Ana olhou nos olhos de Jorge e disse: "Eu irei carregar meus erros comigo para sempre. Mas a vida me deu uma segunda chance. Você também pode mudar, Jorge." Aquela afirmação foi uma virada inesperada. O olhar de Jorge, antes cético, começou a refletir confusão e algo que poderia ser remorso. O reencontro do trio não ocorreu sem desafios. Enquanto Ana e Luana tentavam reconstruir suas vidas e a relação, Júlia percebeu que a bondade genuína poderia, de fato, quebrar barreiras. Ela decidiu intervir e se tornar um suporte essencial nesse processo. O amor entre as irmãs estava florescendo, mas a condição de Ana, uma mendiga que se reerguia, ainda era um ponto sensível. Júlia ofereceu a Luana um emprego em sua empresa, uma forma de dar a ela um novo começo. Isso não apenas solidificou um laço de família, mas também a possibilidade de um futuro melhor. Através da jornada de reconciliação, Jorge também começou a mudar. Ele assistiu à transformação de Ana e Luana com um novo olhar. O que antes parecia uma ameaça, agora se tornava uma história de redenção. O clima de tensão que antes permeava a mansão começava a se dissipar, e Júlia percebeu que a bondade costuma trazer frutos surpreendentes. Acabaram formando uma comunidade involuntária, unida pela força das experiências que compartilharam. As semanas se passaram, e com cada pequeno passo, Ana recuperava a dignidade que antes parecia perdida. Enquanto isso, trata-se de um relacionamento em construção, um que precisou da vulnerabilidade para que o amor pudesse florescer de verdade. Com o tempo, Ana se tornou uma figura respeitada em sua nova vida. Participando de reuniões comunitárias para ajudar outras pessoas que estavam em situações semelhantes, ela se sentia finalmente em casa. Luana, por outro lado, se dedicou a finalizar seus estudos e oferecer suporte às campanhas que buscavam ajudar pessoas em situação de rua. Júlia, ao ver o quanto suas vidas mudaram, decidiu que poderia fazer ainda mais. Ela começou um projeto social que visava reabilitar pessoas em situações difíceis. O amor e o propósito revitalizaram sua vida. Ela passou a se cercar de pessoas que realmente importavam, que se importavam pela humanidade. No entanto, não seria uma jornada sem obstáculos. Jorge, tendo superado suas próprias dúvidas, confrontou seus próprios medos em sua luta interna, que se refletiu quando Ana o perdoou, mostrando que todos merecem uma segunda chance. Com as idas e vindas do cotidiano, testes continuaram a surgir, mas o laço que formavam se tornava mais forte a cada dia. As luzes da mansão passaram a iluminar não só o espaço físico,
mas também os corações que ali estavam. O portão da mansão, que antes era um símbolo de luxo e solidão, tornou-se a entrada para um novo mundo de conexões e amor verdadeiro. Cada vez que alguém cruzava aquele portão, levava consigo um pedaço da história de superação e redenção que Júlia, Ana e Luana construíram juntas. Após meses de luta e crescimento, o dia da grande celebração havia chegado. Júlia organizou um evento beneficente em sua mansão, convidando pessoas da comunidade e apoiadores para celebrar a nova fase de suas vidas. O jardim estava repleto de flores, os sorrisos eram abundantes e a atmosfera vibrava de esperança. Ana e Luana prepararam um discurso, ansiosas para compartilhar sua história e inspirar outros que enfrentavam dificuldades. Naquele dia, o que parecia apenas um ato de bondade, transformou-se em uma corrente de amor que afetou muitas vidas. Entre os convidados estavam conhecidos, vizinhos, amigos e até estranhos que se conectavam por meio das experiências que compartilharam naquela noite. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a reabilitação de nossos corpos e almas, mas o poder da união e da empatia. Começou Ana, com a voz em lágrimas, mas forte. Creio que todos nós temos uma história que merece ser contada. Nossos desafios não definem quem somos, mas como enfrentamos nossas lutas, sim. Luana, ao seu lado, continuou. Quando tudo parecia perdido, encontramos um lar aqui, com Júlia e com cada um de vocês. Aprendemos que fazer a diferença é um ato de amor, e amor é o que nos sustenta, é o que nos move adiante. Júlia, emocionada, olhou para as duas e sentiu uma gratidão indescritível. Quando abri a porta daquela noite para Ana, não sabia que estava abrindo as portas para um mundo novo. Um mundo onde amor, esperança e solidariedade podem curar as feridas mais profundas, ela falou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa jornada me ensinou que não importa quão distante estiver nosso passado, sempre há espaço para novos começos. Após o evento beneficente, a vida na mansão de Júlia, agora um símbolo de amor e solidariedade, continuou a florescer. O trio dinâmico, Júlia, Ana e Luana, estava mais unido do que nunca, enfrentando novos desafios e celebrando vitórias juntos. Júlia se dedicou aos projetos sociais que haviam nascido de sua amizade com Ana e Luana. Elas não apenas estavam resgatando histórias de vidas esquecidas, mas também criando oportunidades para aqueles que, como Ana, enfrentavam dificuldades profundas. As semanas se transformaram em meses, e o impacto do evento se espalhou. Novas parcerias foram formadas, e a comunidade começou a se mobilizar cada vez mais. Ana e Luana, guiadas por Júlia, organizaram feiras de cidadania, oferecendo workshops que ensinavam habilidades de vida e empoderavam os participantes a encontrarem seu lugar no mundo. A mudança no ar era palpável. Havia um novo brilho nos olhares, uma expectativa renovada de que cada um poderia ser parte ativa da sua história. Ana, agora uma figura inspiradora, começou a ser convidada para eventos e palestras. Sua trajetória de superação ressoava profundamente com tantos que se identificavam com sua luta. Ela frequentemente ressaltava em seus discursos a importância de não apenas sobreviver, mas prosperar e encontrar uma rede de apoio. Nunca subestime o poder de uma palavra gentil ou de um gesto de amor, ela dizia. Nós somos todos peças de um grande mosaico e cada um tem seu lugar. Um dia, em meio à organização de um novo projeto, Ana e Luana decidiram que era hora de buscar outras famílias que, assim como a delas, haviam se desintegrado. Apenas sabendo que há outros como nós, podemos curar essas feridas, Ana comentou com Júlia. Por isso, juntas, elas lançaram uma iniciativa que buscava reunir famílias separadas pelo tempo e pelas circunstâncias. A reação das comunidades foi calorosa, e cada história compartilhada tinha o potencial de trazer à tona esperanças de reencontro. As semanas se transformaram em um verdadeiro desfile de emoções e reviravoltas. Toda vez que uma nova família se reunia, o coração de Ana era preenchido de alegria e gratidão. O reencontro dos outros era uma celebração que não apenas fortalecia os laços familiares, mas também restaurava a fé das pessoas na compaixão humana. Uma noite,
Enquanto planejava um evento para celebrar as reuniões de famílias, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma mulher chamada Maria, que dizia ser sua prima. O coração de Ana disparou. Como poderia ser que nunca soubesse que Maria existia? Com um lampejo de esperança e expectativa, Ana decidiu que precisava encontrá-la. Elas marcaram um encontro em um café aconchegante na região do centro. Quando se encontraram, os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Maria trouxe relatos sobre a família que Ana apenas conhecia por histórias fragmentadas, narradas por sua mãe em noites de recordações. Eu sempre esperei por você, disse Maria, com a voz embargada. O que se seguiu foi uma reconexão emocionante, onde elas compartilharam lembranças, risos e planos sobre como poderiam reconstruir a história familiar que havia sido desmoronada. Enquanto isso, Júlia notou uma mudança em si mesma. Ela havia se tornado uma defensora da empatia e da mudança social, recebendo convites para discutir suas iniciativas em universidades e eventos de líderes comunitários. Em cada discurso, ela reverberava a mensagem de que a sociedade deveria olhar para as pessoas ao seu redor e reconhecer suas histórias. Cada um de nós é um capítulo da história de alguém e devemos estar dispostos a abrir nossos ouvidos e corações, ela proclamava. Os meses seguintes foram marcados por crescimento pessoal e coletivo. O projeto social prosperava, reunindo esforços, transformando vidas e, mais importante, contando histórias. A mansão, que antes era apenas um lar para Júlia, agora se tornara um espaço de acolhimento, um verdadeiro lar para aqueles que buscavam segurança e esperança. Uma noite, após um longo dia de trabalho, enquanto as 3 mulheres sentavam-se no quintal observando as estrelas, um sentimento de paz as envolveu. Eu nunca imaginei que a vida poderia ser assim, contou Júlia. Entre encontros e reencontros, descobri que sempre estamos conectados, por amor, dor e finalmente pela esperança. Ana e Luana assentiram. E quando ajudamos outras pessoas, movimentamos as engrenagens da vida, Luana disse, olhando para as estrelas como se cada uma delas fosse um desejo realizado. Ali, sob o céu radiante, elas se comprometeram a continuar a trilhar esse caminho de compaixão e transformação. Sabiam que a jornada não terminaria ali. Havia muito mais a serem realizados, muitas histórias ainda não contadas, muitas vidas por tocar. A semente da mudança havia sido plantada, e elas estavam decididas a alimentá-la, cultivando um futuro repleto de oportunidades e esperanças. Enquanto o tempo passava, novas iniciativas foram surgindo. Ana e Luana decidiram criar uma série de oficinas de capacitação, não apenas para mulheres em situação de vulnerabilidade, mas para qualquer pessoa que desejasse aprender e se melhorar. O objetivo era claro: empoderar aqueles que se sentiam perdidos, fornecer ferramentas que ajudassem a enfrentar os desafios do dia a dia e oferecer uma rede de apoio sólida. Júlia, sempre à frente da organização, percebeu que era necessário ampliar o alcance do projeto. Com sua experiência em negócios, ela conseguiu parcerias com empresas locais, criando programas que não apenas ensinavam habilidades, como também possibilitavam estágios e empregos para os participantes. O que estamos fazendo aqui é recriar o nosso futuro, dando novas chances a quem precisa, dizia ela nas reuniões de planejamento. A primeira oficina foi um sucesso estrondoso. Com centenas de pessoas se inscrevendo, a ansiedade e a excitabilidade tomavam conta do ar ao redor. Ana, que sempre se sentira desconectada da sociedade, agora brilhava como uma líder natural. Ela abriu o evento com uma fala emocionada. Hoje estamos juntos em um espaço sagrado. Cada um de nós tem o potencial de transformar sua própria história. Não estamos aqui apenas para aprender, mas para acreditar em nós mesmos. Luana, encarregada de ajudar com as atividades manuais, organizou dinâmicas que aproximavam as pessoas. O riso e as vozes animadas ecoavam pelo espaço, criando um ambiente de acolhimento e amizade. Durante os intervalos, os participantes trocavam experiências, fortalecendo laços e evidenciando a força da comunidade unida. Naquele mesmo dia, enquanto respirava a atmosfera vibrante do evento,
Júlia percebeu um pequeno grupo de pessoas observando à distância. Curiosa, decifrou suas expressões de hesitação e receio. Elas eram mais novas, provavelmente adolescentes que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Ela se aproximou e as convidou a se juntar ao grupo, fazendo questão de que ninguém ficasse de fora. Aqui todos são bem-vindos, disse Júlia, abrindo um sorriso que transmitia calor e acolhimento. Uma das meninas, chamada Sofia, hesitou, mas o olhar encorajador de Júlia fez com que ela tomasse coragem e se juntasse ao grupo. Com o passar do tempo, Sofia começou a se abrir sobre sua vida e os desafios que enfrentava. Ana, que sempre teve facilidade em se conectar, escutou a menina com atenção. Você é forte, Sofia. Sua história importa, e aqui estamos para ajudá-la a encontrar seu caminho. Ouvindo aquela conversa, Júlia entendeu que trabalho social vai além de fornecer suporte físico. É necessário criar laços, confiar uns nos outros e cultivar a força interior necessária para enfrentar as adversidades. A partir daí, a oficina tornou-se um verdadeiro ponto de encontro e transformação. Cada workshop trouxe novas histórias, e mais pessoas começaram a se envolver. Júlia ficou encantada ao ver participantes que antes eram tímidos e reservados se tornarem verdadeiros líderes, ajudando aqueles que estavam em posições semelhantes às que um dia haviam experimentado. Nas semanas seguintes, o mural de histórias da comunidade começou a se encher, uma colagem de esperanças e sonhos, uma prova de que juntos eram mais fortes. Porém, na vida de Ana, havia um vácuo que ela mesma não sabia como preencher. Um dia, durante uma conversa sincera com Júlia, ela se abriu sobre seus medos. É incrível ver a força das pessoas, mas às vezes me pergunto se eu realmente mereço estar aqui. Minha vida foi cheia de erros, e não sei como superar isso. Júlia olhou nos olhos dela e disse: Ana, todos nós temos uma história. Os erros não nos definem, mas como os enfrentamos, sim. Você é uma mulher forte e corajosa. É a sua luz que inspira todos ao seu redor. Essa conversa foi um divisor de águas na vida de Ana, levando-a a compreender que seu passado não seria um peso, mas uma base para construir um futuro ainda mais sólido. Naquela mesma semana, Júlia organizou uma festa surpresa para Ana e Luana, em reconhecimento ao seu trabalho incansável na comunidade. Ao entrar no local da festa, decorado com balões e faixas, Ana ficou emocionada. O carinho que sentiu de todos ali presentes fez seu coração se encher de gratidão. Surpresas são maravilhosas, mas o que mais me emociona hoje é ver todas essas pessoas reunidas com um objetivo comum, o desejo de transformar suas vidas, disse Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não apenas me deram uma nova chance, mas me permitiram ser parte de algo maior do que eu mesma. Luana, ao seu lado, acrescentou: Para nós, essa celebração é um lembrete de que somos capazes de fazer a diferença, independentemente de quão desafiador seja o caminho. Cada um de vocês é uma prova de que, juntos, podemos criar uma rede de apoio que fortalece todos. Júlia, emocionada, levantou seu copo. A comunidade que se formou aqui e ao amor que liga todos nós. Que possamos continuar a iluminar o caminho uns dos outros, sempre. E com isso, brindaram a amizade, a resiliência e a esperança, envoltos em risadas e alegria. Enquanto a festa prosseguia, muitos compartilharam suas histórias. Histórias de luta, mas também de superação. Sofia, a adolescente que antes hesitava, contou como o apoio que recebeu a levou a sonhar com seu futuro e como ela estava determinada a ser uma voz para aqueles que se sentiam invisíveis. Quando morei nas ruas, não achava que poderia ter um sonho. Hoje, quero isso por mim e por todos que sentem que não têm vez, disse Sofia, e o aplauso que seguiu foi caloroso e encorajador. Ana sentiu um peso se dissipar. Ao ouvir essas histórias, ela percebeu que muitas pessoas enfrentavam desafios semelhantes. Isso a motivou ainda mais a dedicar sua vida a ajudar os outros, usando sua experiência para fazer a diferença. Foi a primeira vez, em muito tempo, que ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar.
A festa continuou durante a noite, cheia de música, dança e gargalhadas. No auge da celebração, Ana decidiu oferecer uma pequena homenagem a Júlia. Essa festa não teria acontecido sem sua visão. Você é a luz que nos guiou, e nós somos eternamente gratas por suas ações. Muito obrigada por acreditar em nós. Júlia ficou sem palavras, mas ao mesmo tempo cheia de emoção. Acredito que cada um de nós tem um papel fundamental. O que fazemos juntos pode criar um impacto maior do que jamais imaginamos. A conexão entre elas se fortaleceu, pois cada uma agora sabia que poderia contar com a outra. O evento, assim, não só celebrou o trabalho que já havia sido feito, mas também anunciou que a luta por justiça social e apoio continuaria. As sementes da esperança estavam sendo plantadas, e os frutos começavam a brotar. As histórias de Ana e Luana se tornaram inspiradoras, e juntas decidiram abrir um blog, onde compartilhariam suas experiências, convidando outros a escreverem suas histórias, usando essa plataforma para amplificar vozes esquecidas e dar espaço para quem lutava por reconhecimento. Nos meses seguintes, o blog começou a ganhar seguidores. Elas se tornaram reconhecidas em sua comunidade e, além dela, recebendo convites para entrevistas e participações em eventos, onde poderiam compartilhar suas histórias. Ana e Luana se mostraram incansáveis em sua missão de transformar dor em esperança, ajudando outros a encontrarem soluções para seus próprios desafios. A mansão de Júlia se transformou em um centro comunitário, onde oficinas, palestras e encontros eram realizados semanalmente. Com cada nova atividade, elas atraíam pessoas de diferentes origens, criando uma nova rede de amparo emocional. Ana frequentemente se lembrava de onde havia vindo e se via, todos os dias, determinada a reforçar a mensagem de que uma segunda chance era possível. Uma noite, em um evento especial onde antigas histórias eram compartilhadas ao redor de uma fogueira no jardim da mansão, Ana olhou para o céu estrelado e refletiu sobre a jornada que havia feito. Muitas vezes, pensei que as estrelas eram apenas pontos de luz distante, mas agora vejo que elas brilham também dentro de nós. Cada um teve a sua própria luta, mas o que nos une é a esperança. E assim, a vida de Júlia, Ana e Luana ficou entrelaçada em um novo significado. Elas perceberam que não apenas reconstruíram suas próprias vidas, mas criaram uma onda de inspiração que começava a se espalhar por onde passavam. Aquela jornada não era apenas sobre um recomeço, mas sobre a força de uma comunidade disposta a abraçar suas feridas e transformá-las em força. O portão da mansão, que antes simbolizava solidão e isolamento, agora era um farol de união, acolhendo todos que buscavam um espaço seguro. Cada vez que alguém passava por aquele portão, não era somente um simples gesto de entrar. Era entrar para uma história onde todos eram protagonistas, onde todos poderiam ser ouvidos e respeitados. Quando Júlia olhou para a vida ao seu redor, ela percebeu quão longe haviam chegado. O brilho nos olhos de Ana e Luana refletia a luz que juntas haviam cultivado e, mais importante, a luz que agora emanava nas vidas de tantas outras pessoas. Com o passar do tempo, a relação entre Júlia, Ana e Luana se solidificou. Elas tornaram-se uma verdadeira família, onde cada uma carregava as suas próprias histórias, mas também compartilhava as conquistas e os sonhos umas das outras. Júlia, que antes lutava contra a sua solidão, encontrou na ligação com Ana e Luana um verdadeiro sentido de vida. As missões sociais que desenvolveram juntas nutriram sua alma de formas que ela nunca esperaria. Em um dia especial, Júlia, inspirada por tudo o que estavam alcançando, decidiu dar um passo ainda maior. Com o apoio de Ana e Luana, ela lançou uma fundação dedicada a promover a inclusão e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a reencontrarem seus caminhos. A fundação não era apenas sobre assistência social, era uma plataforma de empoderamento, onde histórias de vida eram valiosas e onde as pessoas poderiam aprender a contar a sua própria história. Precisamos mostrar que cada voz importa, disse Júlia em uma reunião com a equipe da fundação. Ninguém deve ser esquecido, e todos merecem uma chance de se levantar, independentemente de quantas vezes tenham caído. Vamos criar oportunidades para que os outros possam não apenas viver, mas prosperar.
A determinação em suas palavras ressoou em todos os presentes, e a equipe se uniu com fervor para transformar a visão de Júlia em realidade. Com o crescimento da fundação, Júlia, Ana e Luana se tornaram referenciais na busca por suporte e inclusão social. As oficinas começaram a se expandir, atraindo parceiros de diferentes áreas que desejavam ajudar. A comunicação digital elevou o projeto, e o blog se tornou uma plataforma influente que inspirava milhões a se unirem em causas sociais. As histórias de superação se tornaram um símbolo de solidariedade, atraindo a atenção da mídia e gerando discussões em torno da importância da empatia nos dias presentes. Emocionou-se com essa história? Inscreva-se no Histórias de Ternura para mais momentos que aquecem a alma. Deixe seu like e comente o que achou da reviravolta.